Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vamos a mais um episódio de Meia Noite em Pequim. Então, eu estava pensando esses dias, porque eu tenho lido muito, assim, como a gente sempre tem feito sobre a China, aqui no Ocidente, e a coisa está cada vez pior no sentido de observar a China como um perigo, como algo ameaçador. A forma como o Ocidente tratou, por exemplo, a política de Covid-0, ela expõe muitas verdades sobre o Ocidente, sobre a decadência do Ocidente. O que eu sempre tenho dito dessa tempestade semiótica sobre a China. O Biden recentemente disse que iria apoiar Taiwan em caso de invasão chinesa a Taiwan. Ou seja, a China está envolvida em vários rolos no mundo hoje, né? Até porque a China tem elevado sobremaneira a sua influência no mundo, né? E ao contrário, por exemplo, de um Japão e de uma Alemanha, que são países que tiveram grande destaque econômico no século XX, inclusive ameaçando até certo ponto a supremacia econômica norte-americana, trata-se de dois países, inclusive ocupados militarmente pelos Estados Unidos. Então não são países, por exemplo, que chegam a ser uma grande ameaça aos Estados Unidos. Por exemplo, o caso da guerra da Ucrânia agora, existem analistas norte-americanos com as quais eu tendo a concordar, que dizem o seguinte: a guerra não é contra a Ucrânia, né? Ou contra a própria Rússia, né? A guerra é contra a Alemanha. Ou seja, os Estados Unidos com essa guerra da Ucrânia, está destruindo, né, a capacidade de competição da indústria alemã em relação ao que era antes. Ou seja, a indústria alemã é uma indústria altamente competitiva, né? E é uma economia quase que de comando, como diriam os mais antigos, ou seja, uma economia onde o Estado tem um papel fundamental, inclusive, né? Direcionando investimento, direcionando empresas para o exterior, ou seja, é uma economia muito interessante de se analisar. E o Japão, ele, em 1985, passou por um processo onde ele foi devidamente enquadrado pelos Estados Unidos nos chamados Acordos de Plaza. Então, eles mudaram a sua política cambial, né? E desde então o Japão nunca mais se encontrou. A China não entra em nenhuma dessas categorias, até porque a China em 49, ao fazer uma revolução nacional popular, ela consegue independência para montar os seus próprios esquemas de inserção geopolítica no mundo, ao contrário do Japão, Coreia do Sul, Alemanha e outros países. Então a China vai se convertendo em um grande desafio aos Estados Unidos, sem a menor sombra de dúvida. Aliás, desafio entre aspas, até porque a China não está a fim de mudar nenhuma ordem, a China não é uma potência, vamos dizer assim, antissistêmica, ela é anti-hegemônica, é diferente. Então, o vídeo aqui hoje, de forma muito rápida, é para discutir um pouco e colocar algumas questões para vocês sobre os grandes desafios que a China tem a enfrentar no plano imediato, não é? Então, o que eu já disse até aqui, por exemplo, já encerra um grande desafio, que é o desafio do imperialismo, né? Então, os Estados Unidos eles vão elevar a pressão sobre a China ao máximo possível. Essa pressão ela começa desde 2014, quando o professor Gabriel Merino coloca que se inicia no mundo uma guerra mundial, uma guerra híbrida mundial e fragmentada, onde os Estados Unidos eles colocam em prática uma chamada guerra de quinta geração, né? Então, qualquer país que não é alinhado aos Estados Unidos, ele está sob essa guerra de quinta geração. O Brasil foi exemplo disso, o Brasil com a presidenta Dilma, e a China nem se fala. Vocês imaginem, por exemplo, o que se transformou Hong Kong e Taiwan nesses últimos anos, né, a não ser em grandes hubs, né, de ações de fora para dentro contra a China. Além da própria parcela da população chinesa, dos bilionários chineses que não estão nem um pouco contentes com o Xi Jinping. Então, juntam-se aqui dois desafios. O desafio da luta de classes interna, ou seja, o fato do Xi Jinping estar envolvido em uma guerra contra uma fração de classe da burguesia chinesa, né? Esses bilionários mais relacionados às big techs, cuja missão deles é querer que a China faça uma abertura financeira irrestrita, o que seria o fim do socialismo, ou seja, uma abertura da conta de capitais, isso articulado com o fator externo, com o imperialismo, ou seja, isso já é uma grande fonte de desafios internos para a China. E esse desafio interno que envolve esses bilionários ficou muito claro também no lockdown de Xangai, porque o lockdown de Xangai é uma história uma história ainda a ser contada, na minha opinião. Eu particularmente acho que esse ano é um ano de Congresso do Partido Comunista, e Xangai é um partido à parte ali dentro, e Xangai é onde se concentra muito das resistências
as políticas de Xi Jinping em relação à política, economia e outros setores da vida social, né? Inclusive a forma de enfrentamento do Covid. Então, existem grandes tensões internas na China, né? Pré-congresso do partido, o que é perfeitamente normal, e eu acho, inclusive, que é sinal de que se trata de um partido arejado, vamos dizer assim, né? Um partido que tem um certo ar assim, de onde as ideias elas circulam livremente. Agora, existem desafios políticos que são enfrentados, que não são pequenos e que faz parte da vida, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, né? O desafio interno chinês, né? Na medida em que a pressão imperialista ela aumenta sobre a China, também isso tem reflexos na vida do país, ou seja, o Xi Jinping ele meio que prepara o terreno para esse enfrentamento. Esse enfrentamento ele passa para um outro patamar quando vem a guerra tecnológica, ou seja, quando Donald Trump ele encerra contra a China uma guerra comercial tecnológica. Não seria uma guerra comercial propriamente dita, porque os americanos não têm problema de déficit nos pagamentos, porque eles imprimem o dólar com o qual eles fazem comércio. O problema é tecnológico, ou seja, a China estava alcançando uma linha vermelha no que cerne novas e novíssimas tecnologias que para os americanos estava ficando intolerável, ainda mais se tratando das chamadas tecnologias de informação, onde estão envolvidos, por exemplo, o 5G. Então, os americanos, desde então, eles lançam uma tentativa de cancelar a China do mercado mundial de semicondutores, né? E, afora isso, existe o fato concreto da China estar atrasada 2 gerações na indústria de semicondutores, ou seja, a capacidade produtiva de semicondutores de 5, 7, 9 nanômetros, que somente, por uma ironia do destino, Taiwan tem essa capacidade. É aí que entra o desafio geopolítico que a China está metida, ou seja, Taiwan ela tem sido insuflada pelos americanos a declarar independência, tem armado Taiwan até os dentes, ou seja, numa ingerência externa em assuntos chineses muito impressionante. A mídia vende uma imagem para fora de que a guerra da Ucrânia ela é um recado para a China, por exemplo, que a Ucrânia está resistindo à Rússia, ou seja, a Rússia estaria na cabeça de alguns perdendo a guerra ou fez um cálculo errado e que isso sirva de lição para a China. Ora, são 2 problemas diferentes, porque Taiwan é parte da China e a China, se um dia partir para a solução militar, ela só vai tomar o que já é dela, né? Ou seja, não chega a ser um terraplanismo de professores de relações internacionais quando tratam as coisas desses termos que a mídia coloca, né? E é bom falar isso porque muito do que a mídia coloca são opiniões de professores de relações internacionais e mesmo de economia política internacional, liberais e sem nenhuma afeição à história chinesa, né? E nem sabe o que está acontecendo direito naquela região. Porque o alvo dos americanos não é separar Taiwan da China. O alvo dos americanos é destruir a TSMC, que é a indústria de Taiwan, que fabrica esses semicondutores. Eu já disse em outro episódio de Meia Noite de Pequim sobre o que eu achava que seria a luta de classes hoje. Eu deixei muito claro que a grande luta de classes hoje no âmbito internacional, evidentemente, o caso da Ucrânia, essa guerra da Ucrânia expressa uma rebelião da Rússia contra a ordem internacional estabelecida, a ordem liberal, que se aprofunda a partir de 91, e a China está do lado da Rússia, ou seja, eles têm declarado uma amizade sem limites, o que significa que também a China é parte dessa rebelião contra essa ordem internacional unipolar estabelecida. Só que o que a Rússia faz é o desafio militar, né? A China trabalha muito no campo tecnológico comercial, né? Então, o objetivo dos americanos é acabar com aquela fábrica da TSMC, para que a China não tenha acesso a esse tipo de tecnologia. Mas esse desafio é que a China acelera internamente a sua capacidade de produção de chips. Imediatamente ao início dessa guerra comercial, né, a governança chinesa ela se concentra completamente na construção de capacidades produtivas desse tipo de semicondutores, se envolve contratação de engenheiros japoneses, contratação de engenheiros taiwaneses, e foi aberto 2.000 startups chinesas de semicondutores. Então a China aumentou, que é uma novidade que quase ninguém fala, a China aumentou a sua capacidade de construir semicondutores, né, esses chips de maior complexidade, e a tendência posta hoje é que a China sim pode alcançar os americanos nessa capacidade de construir esse tipo de chip. O que significa, em grande medida, que se a China alcançar esse objetivo, né, o mundo ou pode estar à beira de uma guerra, porque os americanos não conhecem uma outra linguagem, ou seja, a China estaria alcançando os Estados Unidos em fronteiras do conhecimento, que seria inadmissível para os americanos,
a China elevaria a sua capacidade de produtividade do trabalho, né? E assim nós estaríamos diante de um quadro totalmente novo, que é um quadro que se acelera nos últimos anos e que vem o desafio que é a transformação do BRICS e BRICS com a Argentina, mas a extensão disso pode vir Turquia, pode vir Indonésia, ou seja, a China vai liderando um bloco muito mais poderoso economicamente do que o G7. Né? Tava tendo reunião do G7 esses dias, assim, eu vi aquele pessoal reunido, Canadá e Estados Unidos, parece uma reunião, um convescote do século XIX, né? Porque o novo hoje é o Fórum de São Petersburgo, onde o Putin fez um discurso de altíssimo nível e o Xi Jinping ratificou esse discurso com a visão chinesa de relações internacionais. Eu acho que nós temos muito que conversar sobre esses pontos que eu levantei aqui. E fico por aqui, evidente, com um forte abraço e tradicional beijo no coração de vocês.